Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Vinícius e Rodrigo só precisavam de tempo nesta temporada. Vou falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Claro, se você puder me ajudar, virar membro do canal do VSR, só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Você tem acesso a mais conteúdos aqui no canal e também tem acesso aos nossos grupos lá no Telegram, lá no WhatsApp também, para a gente trocar uma ideia. Se você quiser, seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo na terça-feira, no início da data FIFA, e para falar de um tema que eu já queria ter falado na semana passada. Acabou que, pela correria, muitos temas aqui funcionando, eu enrolado com muitas gravações, acabou que eu nem fiz esse vídeo. Mas foi bom não ter feito, porque o jogo do último fim de semana ainda dá mais sustentação ao vídeo que eu quero gravar aqui, que é a temporada de Vinícius Júnior e Rodrigo com a camisa do Real Madrid. É uma temporada ruim? É uma temporada abaixo? Quais as circunstâncias? É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Acabou que eu deixei para gravar, não gravei o vídeo na semana passada, e o último jogo do Real dá uma sustentação ao que a gente vai falar aqui nesse vídeo. O Real recebeu o Valência e goleou por 5-1 em grandes atuações de Vinícius Júnior e Rodrigo. O Vinícius Júnior fez 2 gols no jogo, o primeiro num peixinho que ele fez para fazer o gol de peito, e o outro um golaço que ele chutou no ângulo, e o Rodrigo acabou com o jogo, fez 2 gols e deu 2 assistências. E aí, na repercussão desse jogo, as pessoas meio que começaram a reverenciar o Vinícius e o Rodrigo, justamente, e meio que ficou apagado a abordagem de uma semana atrás, de 6 dias atrás, para ser mais exato, que era uma abordagem de cobrança ao Vinícius e ao Rodrigo. Se a gente voltar uma semana no tempo, na quarta passada, o Real Madrid recebeu o Braga pela Champions, pela quarta rodada da Champions. E a pauta daquele jogo, a repercussão prévia àquele jogo, era, na imprensa de Madrid, um debate o que estava acontecendo com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo. A gente debateu, por exemplo, na transmissão da TNT Sport, a gente debateu sobre isso, né? A Tati Mantovani, correspondente da TNT em Madrid, abordou essa questão, nós comentamos, porque eles dois estavam sendo muito cobrados. O Rodrigo sendo cobrado de atuações ruins, atuações pouco influentes, que ele pouco aparecia no jogo, que ele não conseguia produzir, e além da falta de gols, né, até então o Rodrigo tinha 2 gols na temporada apenas, e o Vinícius sendo cobrado também por jogadas que não estavam produzindo muito, e também pela falta de gols. Até então, o Vinícius também, até o jogo passado, né, até o jogo da Champions contra o Braga, o Vinícius tinha 3 gols na temporada. E aí, surgiu esse debate, e os dois, exatamente contra o Braga e contra o Valência, mostrando uma recuperação na temporada. Como eu vejo essa questão? Eu vejo com alguns cenários importantes da gente falar. O primeiro, o Vinícius se machucou, né? O Vinícius joga os 4 primeiros jogos da temporada e depois se machuca, fica ali afastado quase um mês, um pouquinho menos de um mês, e isso claramente atrapalhou. E o principal fator, que eu acho que está muito claro que atrapalhou os 2 jogadores brasileiros, foi a mudança de esquema do Real Madrid. E a mudança de posicionamento dos dois, de função dos dois. Por quê? O Real Madrid perde o Benzema. O Real Madrid opta por não contratar um centroavante. Até falei isso durante a semana nas minhas mídias sociais, no Instagram, no Twitter. E até que já foi tema de vídeo aqui no canal, o Real Madrid não brigou
para levar o Harry Kane, que eu acho que seria um encaixe perfeito no Real. Perfeito. E aí, ao perder o Benzema e não trazer um centroavante para ser titular, até trouxe o Rossello, mas é um outro perfil de contratação, por empréstimo, 33 anos, um cara mais para uma reta final de jogo, para um tumulto quando precisar na reta final, do que efetivamente ser o plano de jogo ideal. Ao fazer isso, ele mudou de esquema. Ele deixa de jogar no seu 4-3-3, que mais de uma década jogando assim, e passa a jogar num 4-4-2, ora num 4-4-2 meio losango, ora num 4-3-1-2. E aí, esses dois passam a ser Rodrigo e Vinícius. Eles deixam de ser pontas para virarem atacantes. E isso tem diferença. A gente acha que não, mas isso tem diferença. Eu estou deixando aqui do lado os mapas de ação do Vinícius e do Rodrigo na Champions passada e nessa Champions, tá? Vou começar aqui com o do Rodrigo. Então você olha, o primeiro é da Champions passada, o mais afastado é o da Champions atual. Você vê que a atuação do Rodrigo, ela é diferente. Na Champions passada, ele atua muito mais como ponta, como um jogador de lado de campo, nos dois momentos, tanto no ofensivo quanto no defensivo. Nessa temporada, ele está atuando mais por dentro, mais como um atacante, como um cara próximo à área por dentro. É uma mudança. O Vinícius fica mais claro ainda, tá? O da temporada passada é só na beira do campo, só lá na beira do campo, você vê que está muito vermelho, e tanto no ataque quanto na defesa, quanto mais vermelho, mais ele ações com bola tem, naquele espaço. E desta temporada você vê ele trabalhando muito mais por dentro e muito mais como centroavante em muitos momentos. Em muitos momentos o Vinícius aparece como um centroavante. Então isso ia mudar, isso muda a forma como você trabalha. É evidente que se o Real Madrid vai jogar assim, e vai jogar assim, acho que não tem muito o que fazer, os dois vão melhorar com o tempo. Então, por quê? Porque você, quando deixa de ser ponta e passa a ser atacante, você vai jogar num lugar em que é mais congestionado, tem mais jogadores adversários, você vai eventualmente receber essa bola de costas, o que dificulta para os dois, não é o habitat natural de nenhum dos dois. Você eventualmente vai estar sem a bola para se projetar na área para eventualmente fazer o gol, como o Vinícius fez no primeiro gol contra o Valência, um gol que ele aparece de peito para receber o cruzamento do Rodrigo. Então, assim, isso tudo são mudanças, isso tudo necessita adaptações. E é evidente que o começo da temporada era o Rodrigo e ainda mais o Vinícius, por conta da lesão, se adaptando a isso. Agora, e é curioso que isso tenha acontecido no momento em que o Bellingham não joga. O Bellingham não jogou contra o Braga e não jogou contra o Valência. O Bellingham, inclusive, foi dispensado da seleção inglesa nessa data FIFA porque voltou ao Real Madrid para se recuperar. E aí, quando o Bellingham não joga, o que faz o Ancelotti? O Ancelotti poderia voltar ao modelo anterior, que era colocar o Rossello como atacante, abre o Rodrigo na direita, Vini na esquerda, o Rossello de atacante. Mas ele não fez isso. Ele botou o Brahim Dias jogando no espaço, na função que estava jogando o Bellingham, justamente para evitar que você mude a forma de jogo. Para você, eu imagino que na cabeça do Ancelotti foi, eu vou manter o time jogando, não tem o Bellingham, vou manter o time jogando assim para forçar ainda mais a adaptação de Rodrigo ser um atacante e o Vinícius ser um atacante. Então, assim, eu discordo que eles estivessem mal, eu acho que eles estavam fazendo as dores da adaptação, as dores da mudança de sistema. Eles continuam sendo jogadores fantásticos, os números deles na temporada, estou deixando aqui, Rodrigo, 17 jogos, 5 gols, 4 assistências,
Vinícius, 12 jogos, 6 gols, 3 assistências. Os dois participaram de 9 gols diretamente na temporada. E acho que isso vai melhorar. Acho que isso vai crescer. Acho que os dois vão crescer nessa temporada, quanto mais adaptados estiverem. O Bellingham tem compensado alguns... E repare que não é só eles que estavam mal. Em muitos jogos, o Real Madrid teve dificuldade para ser efetivo. É que o Bellingham teve um começo tão fantástico, que já foi abordado demais aqui no canal, que ele fez com que ele compensasse em termos de resultados alguns problemas que o Real Madrid tem nessa temporada, fruto dessa necessidade de adaptação. Então, se não fosse o Bellingham ter chegado num nível tão absurdo como ele chegou, o Real Madrid estaria passando por problemas em termos de classificação na Champions. O Bellingham fez o gol contra o Union Berlin na última bola dos acréscimos. O Bellingham roubou a bola e deu assistência para o Vini e fez o segundo gol contra o Napoli, de virada, para virar. O Bellingham matou o jogo contra o Braga também no final, na reta final. Então, assim, o Real poderia estar se complicando. O Bellingham salvou vários jogos no Campeonato Espanhol. Então, assim, a adaptação que o Real está precisando, ela é não só do Vini atacante, do Rodrigo atacante e não mais pontas, mas de todo o time, e isso está acontecendo. Para o Real brigar para chegar forte no mata-mata da Champions e na reta final do Campeonato Espanhol. Nesse momento ele é vice-líder do Campeonato Espanhol, atrás do fantástico Girona. Aliás, se você não viu, acesse aqui no card o vídeo que eu fiz sobre o Girona, meio que explicando a sensação Girona, mas o Real ainda pode melhorar muito. É isso que eu tinha que dizer. O Vini e o Rodrigo continuam sendo jogadores excelentes, que vão render demais e vão crescer nessa temporada mais adaptados. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações para ser avisado quando tiver outro vídeo. Copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de que você fala de futebol do WhatsApp, Telegram. Se você quiser, puder, vire membro, faça a sua assinatura do canal do BSR clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.